Boa noite. Fidelidade partidária, voto obrigatório ou facultativo, voto em lista ou em candidatos, o financiamento público de campanha ou não, essas são algumas das questões que envolvem a tão falada reforma política. Tema do Direito em Debate que começa agora para todo o Brasil. Veja quem são os nossos convidados. O sociólogo Léo Lince, o doutor Carlos Roberto Siqueira Castro, que é conselheiro federal da OAB, seção Rio de Janeiro, e o deputado federal Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro. Antes de começar o debate de hoje, vamos ver por onde anda o presidente da OAB, o Adi Damuj. Lembrar para que nunca mais volte a acontecer. Hoje eu estou num lugar histórico. Aqui, nesta sala, trabalhava a dona Lida Monteiro, assassinada por uma bomba enviada pela ditadura militar em agosto de 1980. Dona Lida simboliza uma época que nós queremos que nunca mais volte, que nós nunca mais vivamos aquilo que vivemos naquele triste agosto de 1980. E o tema de hoje tem ligação com aquela época, né? Porque naquela época não seria possível debater o que vamos debater hoje. Vamos debater reforma política. Isso era impossível de discutir, isso era impossível de sussurrar, isto era impensável em agosto de 1980. Mas hoje estamos aqui. A OAB, que participou dessa tão dura conquista da democracia, hoje está aqui para debater, juntamente com você, um tema que diz respeito ao aperfeiçoamento da democracia. Você, caro telespectador, vira e torna, ouve no noticiário de televisão, lê no noticiário de jornal, lê as colunas, vê na internet temas ligados ao assunto de hoje. Financiamento público de campanha, reforma partidária, aperfeiçoamento, enfim, da democracia. É disso que os nossos debatedores tratarão na noite de hoje. Eu queria começar esse programa de hoje, aqui, depois da fala do Dr. Adi, com o deputado Miro Teixeira. Deputado, de que reforma política se fala hoje no Brasil? Isso é uma coisa formidável, porque se você detestar um político, você deve dar 2 horas a ele para ele expor que reforma política é necessária. Eu lhe afirmo que não sairá, a não ser de alguns que estão mexendo ali muito com esse assunto, e há muitos anos, não sairá grande substância. Nós vivemos num país em que a Constituição é desobedecida pelas autoridades. A primeira reforma política do Brasil é impor o cumprimento das leis e da Constituição àqueles que ocupam o poder. O Congresso Nacional tem vetos há 10 anos que não são examinados. As medidas provisórias têm uma tramitação que exige a constituição de uma comissão especial do Congresso, que nunca é constituída. O presidente da Câmara acaba designando um relator que dá um parecer no plenário. Então a Constituição é desconsiderada pelos próprios poderosos. Bom, eu prego uma suave revolução. Por quê? Quando se fala em revolução, normalmente vem à cabeça a Revolução Francesa, a Revolução Russa, coisa de muito sangue, alguns até bem derramados, mas coisa de muito sangue. Mas você tem a Revolução Industrial, você tem a Revolução Científica e Tecnológica, você tem as revoluções que são da própria evolução da civilização, da evolução da humanidade, que impulsionam essa evolução. A reforma que nós precisamos hoje é fazer com que as autoridades obedeçam os princípios da moralidade, da transparência, da impessoalidade, que cumpram aquelas determinações da nossa Carta Magna. Bom, o que se discute no Congresso é exatamente o voto em lista, o financiamento público, que eu não chamo de reforma política. Isto é uma discussão do sistema eleitoral de deputados e vereadores. Você tem no Brasil a eleição de presidente da República, senador, governador, prefeito. Não se está falando de nada disso aqui. Nada. A eleição de deputados e vereadores. E com a conversa de voto em lista.
total ou parcialmente, que para mim é um retrocesso, é uma retirada do direito de voto do povo, é uma forma de se recriar o biônico e se fortalecer partidos que não merecem esse nome, porque poucos são aqueles que realmente representam uma fração do pensamento da sociedade. Então, o que está no Congresso é isso que é a pauta do programa e que eu não considero absolutamente reforma política e acho que pouco sairá desse tipo de trabalho. Acho que hoje a preocupação deveria ser com essa imposição às autoridades de cumprir a Constituição e a lei. Professor Léo, dá para a gente ter uma reforma política bem-sucedida no Brasil sem mudar o eleitor brasileiro, sem informar, sem escolarizar esse eleitor? Olha, eu sou daqueles que acreditam que a sociedade brasileira, a democracia brasileira, a cidadania brasileira precisa com urgência de uma reforma política e nos processos eleitorais. E isso aparece sempre nas campanhas eleitorais, em momentos, principalmente quando a sociedade se defronta com essa fieira de escândalos, quase todos relacionados com financiamento de campanha. Eu acho que a maioria da população, certamente, agora a maioria da população anda desencantada com a política, afastada da política, de vários temas da política, inclusive desse da reforma. Eu vejo com grande alegria o envolvimento de algumas estruturas intermediárias da sociedade brasileira, como a OAB, acabou de falar o nosso presidente regional, como a ABI, a CNBB, que foram siglas luminosas no processo de resistência à ditadura e que agora retoma a discussão desse tema, que é do interesse da cidadania, muito embora não tenha havido grande participação, grande movimentação relacionada a essa questão. Mas eu acho que a sociedade brasileira vive uma crise de representação absolutamente indiscutível. E, na minha opinião, a questão fulcral, essencial desse debate que está na pauta e pode não ir à votação, pode não acontecer nada, já foi várias vezes, não é a primeira vez, que é um processo de reforma discutido detalhadamente em comissões no Congresso, na véspera da votação tudo se altera. A razão disso, na minha opinião, é simples. As forças políticas que têm maioria no Congresso, elas foram eleitas nessa legislação atual. Os que têm interesse em mudar nem sempre têm força dentro do Parlamento. E os que têm força nem sempre têm interesse em mudar, muito embora seja comum a retórica da necessidade da reforma. É evidente que sem pressão popular, provavelmente nós não teremos avanços significativos. E provavelmente também a pressão popular virá ato contínuo a uma tomada de posição dessas estruturas intermediárias que têm respeitabilidade na sociedade e de personalidades, como por exemplo o professor Fábio Comparato, Conder Comparato, por conta de uma discussão acontecida na CNBB, tem há algum tempo um processo de discussão sobre essa questão da reforma. O ponto central, na minha opinião, é o Brasil precisa se livrar do formato atual de financiamento privado de campanha. Esse é o ponto central dessa discussão. Sem se livrar desse formato, nós não nos livraremos desses escândalos que estão aí se sucedendo com uma recorrência absurda ao longo de todos os governos, da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, do interregno do Itamar, do Collor, para falar dos tempos posteriores à ditadura militar. E esse formato atual de financiamento de campanha é um fator incontrolável de corrupção. Se você analisar cada um dos escândalos ao longo do tempo, puxar o fio da meada, você vai dar com grandes empresários e financiadores de campanha e tesoureiros. Essa é uma questão absolutamente fundamental para o processo político. Professor Léo, deixa eu pegar a opinião aqui do professor Siqueira Castro. Como é que o senhor vê aqui essa rodada inicial dos nossos dois convidados? Eu acho uma oportunidade magnífica de discutirmos um tema que é de superlativa importância, que é a reforma política. Pego aqui o mote do professor Léo sobre a questão do financiamento de campanha. Eu acredito que não há modelo ideal e perfeito. Tudo depende da realidade social, política e cultural de cada país. Financiamento de campanha no Brasil, em grande parte, já é público, porque os partidos políticos recebem verbas do fundo partidário, que é um fundo público, tem dotação orçamentária e é formado também pelas multas e penalidades que a Justiça Eleitoral aplica aos infratores da legislação eleitoral. Então, 80% da campanha no Brasil é público, financiamento público. O que nós temos é um pequeno percentual de financiamento privado com limitações que são bastante insatisfatórias. Nós temos 2% do faturamento bruto global
para as empresas, pessoas jurídicas, e 10% da renda anual das pessoas físicas. Acho que o legislador errou, o deputado Miro Teixeira poderá dar uma contribuição excelente nesse ponto, e errou a fazer uma restrição linear para todas as situações. Porque um grande banco, uma instituição financeira, uma grande empreiteira, 2% do faturamento bruto anual pode ser uma verba descomunal. Para pequena e média empresa, não. Também a contribuição da pessoa física. Se você pega os titulares das maiores 10 fortunas pessoais no Brasil, 10% da renda anual é uma coisa colossal também. Então, deveríamos ter faixas escalonadas para que as restrições fossem inversamente proporcionais à possibilidade de contribuição de campanha, tanto dos empresários quanto das pessoas físicas. Então, eu proponho, nesse campo de questões, esse tipo de limitação mais escalonada. Mas não excluiria inteiramente o financiamento privado. Veja a campanha do presidente Obama nos Estados Unidos. Milhões de americanos fizeram doações de até $10 apenas, altamente democrática, pela internet. E aquilo foi que derrubou o establishment bilhardário do presidente Bush e do seu candidato nos Estados Unidos. Siqueira Castro, esse tema é espetacular. Eu fico muito honrado de estar coordenando aqui o debate dessas feras. Mas a gente volta já em 1 minuto, não sai daí.